O que vocês querem que eu pergunte? Quer que você pergunte? Mas pergunta aquela que você fez pra galera aí do o que é o vazio, o que é o silêncio. Quando você tem um dia difícil, assim, você tá dando aula, a gurizada tá conversando ou tá matando a aula pra ir jogar futebol. Eu fazia isso na aula de inglês, desculpa. Qual o lugar que você pensa, assim, pra tirar você daquela angústia? Um lugar que você pensa, queria estar nesse lugar agora. Mentaliza, assim. Já aconteceu de eu estar na aula e eu mesmo já entrar fora da sala de aula. Né? Um lugar que eu pensaria nos lugares favoritos, sei que a gente já foi 6 vezes, que é a Ilha de Boipeba. Já aconteceu de a gente chegar num sábado, depois de passar 2 semanas em Boipeba, a gente chegar no sábado e segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estar na sala de aula e eu mesmo perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. No Vale Boipeba, sua vez. Eu sou uma pessoa da praia, né? Sou praieira. Eu cresci na praia, morei um tempo com os meus pais. Meus pais eram hippies, né? Eu morei em barraca mesmo, aquela coisa, o final ali daquela era hippie dos anos 70, né? Então praia pra mim é meu lugar seguro, assim, meu lugar de expandir a mente, de relaxar. Então coqueiro, água de coco, praia, tomar banho de mar. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Before it does, 2 public announcements. Firstly, out of consideration for your fellow patrons, please turn off your cell phones. And secondly, if you're one of those I love Pink Floyd but I can't stand Roger's politics, might do well to fuck off into the bar Ah. Deixa eu limpar o óculos aqui. Tá rodando já? Peraí, pô, o óculos tá sujo, pô, senão eu não enxergo. Sou um velho. O áudio, Domi. Os áudios. Você tá com qual? Gol do Vasco! Ai. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, esse programa é meio bagunçado, assim. A gente não segue um roteiro, mas no final dá tudo certo, geralmente, né? Às vezes você acha que não vai dar em nada o programa e fica muito bom, assim. Às vezes dá trabalho. Anitta, quando você se interessou por tocar bateria, ninguém avisou pra você que era o instrumento mais difícil de levar para um lado e para o outro e de desmontar no final do show, não? Eu já sabia disso. A bateria, na verdade, os instrumentos percussivos vieram quando eu fiz capoeira, né? Eu fiz 4 anos de capoeira, no finalzinho lá da adolescência, e aí eu comecei com aquelas primeiro contato, né? Com berimbau, com atabaque, com pandeiro. Então eu comecei a me interessar mais pela questão dos ritmos, né? Mas eu realmente nunca imaginei, naquela época, que um dia, né, eu ia me debruçar no instrumento com várias peças, várias coisas para carregar, mas tem sido uma realização, né? Então eu carrego tudo, é muito amor para carregar e eu lá e carrego. Onde é que o sistema capitalista atrapalha a sua música? Eu não diria que atrapalha, né? A gente vive no sistema, né? Então eu banco, né, o meu instrumento, eu banco os meus estudos musicais e eu acho que a gente tem que jogar o jogo, né? Porque senão a gente também não consegue viver, não consegue fazer as coisas que a gente gosta, né? Léo, você acha que a pessoa que trabalha na escala 6x1, ela tem condição de ter uma banda e fazer disso um projeto de vida? É muito difícil, Éden. Eu não acho que tem condições, não. Acho que a gente é privilegiado por a gente poder ter uma agenda flexível. Nós dois somos professores e a gente se divide em trabalhar
em escola e dar aula particular. Então isso gera uma certa flexibilidade. Não gera disponibilidade de tempo, né? Porque como a gente se complementa a nossa renda dando aula particular, então a gente tem que encher os horários todos para poder, né, conseguir aquela renda ali no final do mês. Então o tempo que sobra para a música é pouco. Então eu imagino que quem está numa escala 6x1, trabalhando 8 horas por dia, vai ter que horário para ensaiar, né, para estudar música, né? É difícil, a gente sai enfiando aqui e ali, né, entre uma aula e outra, os nossos momentos de estudos e ensaio dia de domingo, 10 a meio-dia. Então, não sei como é que tem uma escala 6x1 conseguiria Não dá fazer nem para isso. pensar em nada. Quanto mais em música, né? Quanto mais uma expressão artística. Qual foi algum show ruim que você já foi? Eu já fui para alguns shows ruins, mas... Se foi algum meu, não se preocupe, eu corto depois. Ah, não Show ruim, você sei. perguntou? Hã? Qual foi o show ruim? Um show ruim, qual foi? Olha, foi tão ruim que eu esqueci. Não, fala sério, deve ter aquele show que você foi que você voltou arrependido, assim. Eu acho que o que não me agrada numa apresentação artística, para além da música, é onde não existe alma. Quando você não está presente, quando você não tem energia e vida para oferecer àquelas pessoas que foram ali te ver. Eu acho que isso é definitivo, assim, para que eu não goste ou para que eu não me envolva com aquela apresentação artística. E você, Léo? Tem um show que eu lembro, mas assim, é de um artista sergipano, que eu não posso revelar nomes, mas faz muito tempo, inclusive tem a ver com o que você falou, de você andar com o Dani, com a Yolanda, porque Daniela Rodrigues estava comigo nesse show, inclusive. Foi eu, ela e Calil, não sei se vocês vão lembrar disso. 1000 anos atrás, no Teatro Ateneu. A gente foi, na verdade, para ver a banda Lacertai. E aí tinha esse show desse outro artista, né? E a gente ia assistir por tabela, né? E a gente estava sentado lá no Teatro Ateneu e aí, de repente, na hora de começar, atrasou o show, aí, de repente, uma voz lá no sistema de som. Infelizmente, a banda Lacertai não vai poder comparecer. Fiquem com o show de... É você. Eu disse que não ia revelar nomes, né? Eu fui nesse show. É você. Acontece, cara. Acontece. E tinha muito pouca gente, pô, é sacanagem com o cara. Eu fui nesse show. O show até que foi legal, viu? Mentira, Léo. Mentira, o show dele. Já faz tempo, você nem toca mais, velho. Olha, o show dele era uma jukebox. E ele ficava tocando a guitarra e o resto da banda na jukebox, numa JBL. Não tinha uma banda, não? Era só ele? Era só ele. Eu lembro de ele entrar correndo no palco com a guitarra, ele entrou na maior empolgação, assim, no estilo Lulu Santos com a guitarra, e aí parou, tinha 30 pessoas no máximo na plateia, o fã-clube dele aqui assim do lado, ele olhou assim pro lado, mas continuou o show. Aí, tá bom. Acontece, né? O importante é a pessoa estar feliz. Começo de carreira, você tem que ter uma banda ruim, que toque mal, você tem que participar, eu acho. Você concorda ou não? Eu acho que você não vai chegar a uma habilidade que seja, sei lá, digna de você expor ao público do nada, né? Tem gente que acha que você nasce com talento nato. Esse negócio de talento nato, eu acho balela. Você pode ter uma certa inclinação, mas é trabalho duro, você vai ter que suar ali, vai ter que errar muito até acertar, então... Não existe aprendizado sem humilhação, né? Qual foi a sua banda ruim? Eu não gostaria de revelar nomes. A gente tenta não revelar, cara. Se a gente for trazer para a nossa realidade, né, uma banda que tem 2 anos e que antes disso só tocava em festas, né? Mas eu acredito que a gente tem a alma. Eu quero trazer isso de volta, né? Então, a gente tem uma preocupação tanto de executar bem, de trazer as nossas letras coisas importantes, temas importantes, sociais, políticos, filosóficos. E eu não acho que a gente seja... Nós não somos musicistas profissionais. Nós somos amadores, mas o que a gente faz com muita vontade. Mas tem gente que pode ir no nosso show e achar horrível, achar uma merda, achar um barulho e tá tudo bem. Eu acho que é só falta de respeito que não é legal, mas e a gente vem buscando isso, né, com a nossa banda, tentar
trazer energia, transmitir energia, uma boa energia para as pessoas. O que é o cheio para você? Cheiro. Cheio. Uma Que é o coisa cheio? cheio. O cheio aquela sensação de satisfação, sabe? É realmente o contrário do vazio. É você, enquanto ser humano, está satisfazendo suas necessidades mais fisiológicas e mais abstratas ao mesmo tempo. E conseguindo felicidade com isso, conseguindo agradar a si próprio. Você tem a sensação de realização. Isso tá cheio. Anitta, me dá uma resposta diferente dessa. Cheio para mim, nesse momento da minha vida, é tocar bateria. É o quê? Tocar bateria. Tocar bateria. Eu me sinto pleno. Ah, mas ele tá concordando. Você não acha que tudo em excesso é resto, não? Muitas vezes menos é mais. Mas você chegar nessa sintonia fina assim do que você está fazendo de mais, está fazendo de menos, é uma coisa que exige reflexão, né? E autocrítica também. Você sabe qual foi a banda mais tocada do Brasil esse ano? Faço a menor ideia. Menos é mais, uma banda de pagode. Uma ligação fria. O nome da banda é Menos é Mais? Ainda bem que eu não Retiro sabia. o que eu disse então. Situação calamitosa. O nome é bom, né? Se a banda é boa, não sei. Qual... Fora, não vale nenhuma banda de Silvio. Qual banda foi referência para você ter uma banda? Várias bandas, uma infinidade de bandas. Acho que o Pink Floyd é a primeira que vem à cabeça porque tem um histórico muito sentimental. O Pink Floyd, fase diferente da minha vida. O Pink Floyd apareceu para mim sem eu saber que era o Pink Floyd. Depois ele apareceu com muita força, assim, desde a infância até a idade adulta. Na idade adulta chegou com muita força. Mas não foi uma banda só. Na verdade, acho que o que me motivou mais a ter uma banda foi um número grande de bandas de pesquisa que eu comecei a fazer desde o início da internet. Estou com 44 anos e desde que a internet existe para mim, eu pesquiso música, principalmente bandas obscuras, né? E a necessidade a vontade de querer ver essas bandas tocando ao vivo e serem bandas que não existem mais, ou que lançaram um disco nos anos 70 e sumiram, eu nunca veria, né? Então foi uma motivação grande, foi executar essas músicas dessas bandas tão obscuras que eu sempre garimpei, né? Anitta, quando você faz essas duas coisas que você faz, ser baterista de uma banda de rock e ser professora. As pessoas perguntam para você o que você faz de trabalho para ganhar vida? As pessoas perguntam se eu só dou aula. Eu acho essa pergunta um pouco... ela é muito fora da realidade, já traz a falta de educação holística que as pessoas têm, né? Porque um professor não só dá aula, ele ensina, né? Ele começa o trabalho antes daquele horário, 1 hora de aula, mas ele começa o trabalho antes, durante, e ele tem o trabalho depois, né? Ele precisa pensar que tipo de atitude ele vai ter com relação ao aluno, pensar em ajudar, né? Como professora eu penso em trazer o meu aluno, né? Se
ele tem sucesso, eu também tenho, como professora e como educadora. Né? Então, Mas eu gosto desse ciclo capitalista que a gente vive, não que eu goste de capitalismo, jamais. Mas eu acho interessante que a gente tem as profissões que a gente teoricamente gosta, né? Enfim, eu gosto também. Que a gente gosta e que a gente ganha dinheiro com isso. E a música a gente perde, a gente tem a música para perder dinheiro, para investir num retorno que não vai vir aquele retorno, né? Eu costumo dizer que assim, eu sempre me interessei por arte, mas eu não sei, eu considero que tive relativo sucesso dentro do que eu me propunha a fazer. Que eu acho que essa coisa da verdade que você fala, não importa se eu faço filme e nunca vou ganhar um Oscar, o importante é que eu fiz aquilo. E, tipo assim, é memória e insistência, né? O que é memória para você, Léo? Pergunta difícil, viu? Quer pensar enquanto a Anitta responde? memória é o que a gente é agora, é o que nos traz até aqui, até esse momento. Tá aqui conversando com você, colocando as minhas ideias, tudo que eu sou através das memórias que eu herdei, né? Desde da barriga lá da minha mãe até hoje de manhã, quando eu estava dando 4 aulas, né? Me trouxe até aqui, né? Essas memórias. Eu acho que eu sou construída por elas, pelas minhas memórias. Qual é a sua primeira memória com sua família? Pai, mãe? Eu acho que a memória mais afetiva, talvez não seja a primeira, né? Mas da presença da minha avó materna, que está comigo todos os dias. Eu penso na minha avó todos os dias, né? É a minha maior referência materna, né? Então eu lembro dela, dos cuidados dela, porque assim como você, né? Talvez não como foi, a minha mãe era muito jovem, né? Minha mãe tem 17 anos, então precisava me deixar na casa da minha avó ou na casa de alguém, né? Então, essa presença maternal, a minha primeira memória mais afetiva é da minha avó Irene. Qual é a primeira memória que você tem da sua infância? Isso é uma pergunta que eu me faço quase todos os dias, sabia, Werden? Sempre vou tentar buscar qual é a primeira memória que eu tenho. Eu não sei exatamente qual é, mas tem uma bem longínqua, que tem a ver, inclusive, com tanto o fato de a gente ter uma banda hoje, né, e de eu ser professor de inglês também, né, que foi ter assistido um especial, não sei se era da TV Cultura, lá em 87, Michael Jackson tinha acabado de lançar o disco Bad, ou foi pouco antes de lançar o disco Bad. Eu não sei se foi um especial que era Reis do Pop, aí era um bloco, era Michael Jackson, o outro bloco era Elvis Presley. E aí a imagem bem ruim, assim, bem chiada, mas depois daquele dia eu não quis saber de mais nada de música infantil. Eu fiquei uma criança que não gostava de música infantil, só queria ouvir Michael Jackson e Elvis Presley, por alguns anos. Uma comida da sua infância? Mas puxa-puxa que minha avó fazia. O puxa-puxa é o quê? Puxa-puxa. Em alguns lugares no Brasil, no Nordeste, se chama alfinim, ou rapadura batida, né? Só que é uma coisa que só minha avó fazia, nunca vi ninguém fazer. E só a sensação de comer o puxa-puxa do jeito que eu comia, só dá para ter na hora que está sendo feito. Porque a rapadura ela é puxa-puxa porque realmente você derrete a rapadura e tem uma habilidade específica para você não queimar a mão. Você vai puxando e aí você vai comendo a rapadura ali molinha, quente, né? Mas ela fica tipo, quase bem esbranquecida assim. Você gosta de jogar sinuca? Gosto. Isso é bom? Não. Dá um jeito. Eu me viro. Não dá pra ser bom em tudo, né? Um guitarrista, bom professor. Não sei se sou bom em alguma coisa, de verdade. O que é o vazio pra você? Então, vazio... tem uma música da The Lost Tapes que fala sobre o vazio, como é que eu vejo o vazio. A música chama Faço o que eu digo, faço o que eu, reticências. Ela ainda termina com esse vazio, reticências, né? Tem uma trecho da música que fala sua máscara te esconde, mas todo mundo pode ver. Um vácuo no espaço
exalando sofrer. A ideia foi justamente passar o que é esse vazio que as pessoas têm, que muitas vezes está relacionado a você querer sempre se explorar uma outra pessoa para você conseguir sua própria satisfação. Você sempre depender de uma outra pessoa para sua satisfação pessoal, ao invés de você se perguntar o que é que me faz feliz, o que é que está faltando na minha vida. Ou ao invés de você encarar a realidade e pensar assim, que opções eu tenho, né? Que não precisa interferir com a paz de ninguém. Então acho que quando a pessoa está nessa busca, sem enxergar a si próprio, isso aí é o vazio. Você tem medo de quê, Anitta? Eu tenho medo de perder a gana pela vida. De não ter vontade mais de fazer nada enquanto estiver viva. Nada do que você faz ou nada de nada? De nada, perder sentido das coisas, perder o sentido de viver. Pelo tempo que você tem aqui, o pouco tempo que temos, né? Que seja sempre preenchido de algo que nos faça felizes, né? Que faça ser quem a gente é, ou pelo menos procurar. Então você vive na música do Huber, né? Eu só tenho 80 anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver. Aqui tem bastante ritmo, estuda com metrônomos. Vamos falar de coisa boa agora. Qual que é a música mais feliz que você lembra assim na sua cabeça? Pode ser Ramones, sei lá. Caramba, é muito difícil, porque a minha cabeça é muito musical, né? Eu, inclusive, às vezes faço música assim em casa, saio inventando umas coisas com palavras, com ritmos. Então, tem sempre música na minha cabeça. Eu posso apontar, né, algumas, não diria que seriam as minhas favoritas, né? Mas quando eu quero, assim, com muita energia, sei lá, um Led Zeppelin, Cashmere. E você? Uma música feliz. Não precisa ser feliz, eu acho que você está descarregando essa energia. Feliz É um conceito relativo. O que é felicidade para você? É ouvir Time, do Pink Floyd. É felicidade. Eu perguntei isso porque Time é uma música que dá até uma perspectiva que algumas pessoas podem achar pessimista, né? Que a música termina e a letra diz, o tempo se foi, a canção acabou, pensei que tivesse mais algo para dizer e acabou o tempo, né? Mas eu acho que é uma música, desde a primeira vez, eu falei um pouco antes, né, sobre o contato do Pink Floyd. O Pink Floyd apareceu na minha vida quando eu era criança, depois adolescente, depois adulto. A primeira música que eu ouvi do Pink Floyd foi Time, na propaganda a Delvan Kenobi, que me falou esses dias, que foi da propaganda da Fiberglass. E só tinha o iniciozinho da música e eu ouvia, quero ouvir mais, e acabava, né? E essa propaganda não sei onde é que existe mais. Já procurei no YouTube várias vezes, mas não sei se alguém tem um arquivo de propagandas antigas. Eu queria ver essa propaganda de novo. All that you touch and all that you see, all that you Bem, galera, é isso. Espero que eu não tenha peguei muito pesado. and all that you love and all that you hate, all you distrust, all you say. Foi de boa, pensei que ia pegar mais pesado. Vamos ter que sair para casa pra sessão de terapia depois, será? Não, a gente vai para a nossa sessão de terapia. Sessão de terapia é na Frida, daqui a pouco. Sessions. Ah, tá. Ok, pessoal, não façam como eles, ok? Sessão de terapia é sessão de terapia, tá certo? And all that you do and all that you say. Então é isso, muito obrigado a vocês e até a próxima, ou até algum show. Everyone you meet and all that you slight. Foi? Obrigada, querido. Massa, velho.
Parece chance divertida. Pô, foi muito demais, velho. É muito doido. And everything under the sun isn't true, but the sun is eclipsed by the moon.